nós vamos falar sobre bioética na atenção básica. Vocês conhecem a definição de atenção básica, que é aquela então em que as pessoas são consideradas na sua singularidade, na sua complexidade, integralidade, na sua inserção sociocultural e na busca da promoção da saúde, a prevenção de doenças, tratamento das doenças, redução de danos, sofrimentos que possam comprometer as suas possibilidades de viver de modo saudável. Entretanto, poderão surgir alguns desafios éticos durante a atenção básica, no atendimento, na promoção da saúde das pessoas. E é sobre esses desafios éticos que nós vamos conversar. Eu vou falar para vocês sobre alguns destes desafios, evidentemente poderão surgir outros, mas aqueles mais comuns na atenção básica. O que pode acontecer? Que tipo de conflito pode surgir na atenção básica que é importante ser considerado e que se possa então saber como proceder, como nós vamos proceder diante dessas situações. Então, um primeiro desafio que nós temos que enfrentar durante o atendimento na atenção básica diz respeito à própria postura do profissional. Nós estamos acostumados a pensar no atendimento em geral, nós pensamos no atendimento do profissional com o seu paciente. Mas na estratégia de saúde da família, nós incorporamos a família então também nesse atendimento. Então é preciso ficar claro que essa relação, esse estabelecimento de laços que é necessário durante a atenção, deve incorporar tanto o paciente quanto a família e também a equipe de saúde. Nesse caso, a equipe multiprofissional. E retomando um pouquinho o sentido da palavra relação, ela significa, etimologicamente, significa estabelecer laços com alguém. E para que se possam estabelecer laços com alguém, é preciso haver confiança entre as pessoas, que também significa ter fé, acreditar em alguma coisa junto com outra pessoa. Então, para que se estabeleça uma relação adequada, um vínculo, é preciso existir confiança entre essas pessoas envolvidas. E é preciso, então, para que essa relação seja adequada, que se evite o paternalismo, que é aquela postura tradicional de o profissional se achar superior ao paciente. Se achar superior porque ele considera, por ele possuir um conhecimento técnico, não dá ao profissional o direito de se sentir superior ao paciente. Essa postura chamada paternalista, derivada historicamente da época de Hipócrates, ela não é justificada atualmente. Por quê? Porque desnivela as dignidades das pessoas. Além disso, a gente precisa retomar, que tudo isso vem acontecendo não só então por influência histórica, mas sobretudo pela grande incorporação da tecnologia durante o atendimento. Então, essa interposição da técnica durante o atendimento tem levado ao surgimento de novos desafios na relação entre as pessoas. Então, a interação entre as pessoas perde espaço pela interposição da tecnologia ou da biotecnologia nesse atendimento, que faz com que a tecnologia seja objeto de confiança. Então, o próprio paciente muitas vezes acredita que o responsável pela sua cura, pelo seu tratamento, é a tecnologia, o que é um risco, é um desafio durante o atendimento. Então é preciso a gente estabelecer um limite, o quanto a tecnologia, ao interferir nessa relação, pode ajudar e não atrapalhar a relação com o paciente. Então, essa mudança de postura profissional, dessa postura paternalista para uma postura que respeite a dignidade da pessoa que vai ser atendida, que considere a pessoa na sua singularidade, na sua totalidade, ou seja, que incorpore todos os aspectos da pessoa, não só a resolução de um problema de ordem biológica,
mas também em relação aos seus problemas psicológicos ou de ordem social, têm de ser considerados, acrescentando ou para facilitar isso a incorporação. Então, dessas ferramentas que no âmbito da bioética são chamados princípios, que são os princípios de beneficência, autonomia e justiça. Então, durante essa relação que se estabelece com o paciente, é importante levar em consideração esses aspectos. Ainda em relação à postura profissional, esse grande desafio que surge, esse primeiro grande desafio, é também não só na relação com o paciente ou com a família, mas a relação com a equipe de saúde. Esse trabalho multiprofissional que deve visar ao cuidado integral do paciente. Então, trabalhar em equipe significa não só reconhecer o paciente nas suas necessidades, mas reconhecer que todos os membros da equipe de saúde vão e podem e vão contribuir para o melhor atendimento às pessoas. Então, as decisões nesse momento precisam ser compartilhadas. Não adianta um atendimento multiprofissional em que cada um trabalha isoladamente. O desafio é trabalhar junto, decidir junto para que o atendimento seja mais adequado. Um outro desafio, um segundo desafio que a gente poderia estabelecer ou classificar, é o desafio de humanizar e de acolher. Então, estabelecido inclusive na Política Nacional de Humanização, que é mudar a forma de atenção ao paciente, de um modelo tradicionalmente aceito como e denominado de modelo biomédico para um modelo chamado modelo do cuidado. Então, no modelo biomédico ao qual nós estamos acostumados e muitos de nós fomos formados nesse modelo, há o privilégio do estudo das doenças. Além disso, o estudo é fragmentado, então é compartimentado. Isso faz com que haja uma ênfase na formação técnica em detrimento da formação humanística, da formação ética. Então, como consequência, há uma redução do ser humano ao seu organismo biológico. Então, estamos acostumados a tratar as pessoas somente considerando seu aspecto biológico. E isso muitas vezes faz com que os profissionais se transformem em simples prestadores de serviço. Então, esse modelo não está adequado, não é mais suficiente. E é então o modelo do cuidado que deve ser seguido, em que é preciso desenvolver a tecnologia chamada tecnologia leve, que em contraposição à tecnologia dura, que é aquela que se refere aos equipamentos, aos equipamentos e materiais, a tecnologia leve visa desenvolver as habilidades, o vínculo, o acolhimento, e todas essas tecnologias têm que ser utilizadas como consequência do cuidado que é necessário às pessoas. Então, é um grande desafio mudar essa postura de atendimento do modelo biomédico para o modelo de humanização, de acolhimento, modelo do cuidado. Um terceiro desafio, um grande desafio que nós temos na atenção básica é o esclarecimento das pessoas. Então, a gente precisa deixar claro que esclarecer é diferente de informar. Informar, nós até estamos acostumados, passamos as informações para as pessoas a respeito da saúde dela, em relação ao tratamento dela, só que esclarecer é mais do que informar. Esclarecer exige que se estabeleça um modelo bidirecional, ou seja, as pessoas precisam ser ouvidas também, não só o profissional tem que falar. E mais do que ouvir as pessoas têm o direito a participar das decisões, elas precisam ser incorporadas ao processo de decisão. Ainda, as informações têm que ser compreendidas. Será que o paciente entendeu o seu problema de saúde, entendeu em que ele precisa modificar os seus hábitos? E, além disso, ele tem que ter autonomia ou liberdade para decidir, para tomar as decisões em relação ao tratamento dele.
E devemos acrescentar que esse esclarecimento compete a toda a equipe, desde o funcionário que está no acolhimento até o profissional que vai eventualmente fazer o tratamento. Compete a todas essas pessoas o esclarecimento, uma parcela pelo menos do esclarecimento do paciente, da família. Então, esclarecer é mais do que informar. E esse esclarecimento vai se transformar, então, no que a gente chama de consentimento, ou consentimento informado, consentimento livre e esclarecido do paciente, tanto para procedimentos de diagnóstico, quanto para procedimentos terapêuticos ou de prevenção, e eles vão ser a base para o estabelecimento da aliança terapêutica entre equipe de saúde e paciente ou família, sempre alicerçado nesse respeito que é preciso ter em relação à dignidade e à autonomia das pessoas. Lembrando sempre que alguns fatores vão fazer com que essas pessoas fiquem vulneráveis, vão limitar a autonomia dessas pessoas. Então, nós estamos acostumados a nos lembrar das situações das crianças ou dos adolescentes ou dos pacientes que estão internados ou que têm alguma deficiência, que são pessoas que normalmente a gente reconhece como pessoas vulneráveis, que estão então com sua autonomia reduzida. Mas em outras situações, essa autonomia também pode ficar reduzida e que são bastante comuns. Praticamente todos os nossos pacientes vão se encontrar em algumas dessas situações. Então, são as situações em que a pessoa está ansiosa, ou que ela está com medo do tratamento ou do diagnóstico, ou porque ela está estressada, ou porque ela está com dor. Qualquer uma dessas situações também se constitui num fator limitador da autonomia das pessoas. Então, vai fazer com que as pessoas se tornem vulneráveis. E é preciso, ao reconhecer que o paciente está num momento de fragilidade, está vulnerável, é preciso ficar ainda mais atento com a necessidade do esclarecimento. Um esclarecimento que também seja renovado em consultas futuras. Então, que não se restrinja ao momento inicial, da consulta inicial, mas que seja um esclarecimento contínuo, que seja retomado a cada consulta. E aí, um quarto desafio. Então, já falamos de 3 e agora, qual seria o quarto desafio? E aí, um enorme desafio para aqueles, para vocês que trabalham na estratégia de saúde da família, que é a questão da privacidade ou da intimidade, da confidencialidade e, consequentemente, da necessidade do sigilo das informações. Então, a gente está acostumado com o conceito de privacidade, que é aquele, no âmbito da saúde, que é aquele direito que as pessoas têm de serem atendidos num espaço privado de consulta, O conceito de privacidade no âmbito da saúde, tradicionalmente aceito, é esse. Mas, na estratégia de saúde da família, nós também fazemos o atendimento no domicílio das pessoas. Então, que vai se constituir num novo ambiente de atendimento, diferente daquele tradicional do consultório. Então, as visitas domiciliares são um desafio ético, o atendimento no domicílio, também o preenchimento da anamnese e os comentários. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, durante a visita domiciliar, existe a possibilidade de o profissional, seja o agente comunitário, ou o enfermeiro, ou o médico, ou o dentista, que vão até as casas das pessoas, conseguem então fazer um diagnóstico da realidade em que as pessoas vivem, no ambiente em que elas estão vivendo. Isso tem diversos benefícios. É possível conhecer melhor as necessidades das pessoas, realizar ações educativas nas residências das pessoas. Isso vai favorecer a mudança de hábito, vai favorecer a promoção da saúde, mas vai criar o desafio do sigilo, da necessidade de manter as informações confidenciais.
As pessoas têm, então, o direito de manterem as suas informações em sigilo. Então, qual seria o limite para a interferência na vida daquelas pessoas? Será que todas as informações que foram colhidas podem ou devem ser compartilhadas por todos os membros da equipe de saúde? Então, essas são questões que surgem no dia a dia. Qual é esse limite? Eu posso interferir? Então, a gente tem que deixar claro que as pessoas têm o direito do sigilo das informações que são colhidas durante o atendimento. Então, é dever do profissional e é direito do paciente. Só se justifica a quebra desse sigilo nos casos em que existe risco para a própria pessoa ou nos casos de risco para terceiros, seja para os outros membros da própria família, seja para a comunidade que vive no entorno. Então, nessas situações em que se justifica a quebra do sigilo, a pessoa também tem que ser comunicada. Então, se há um limite para interferir nessa vida, digamos assim, da pessoa, esse compartilhamento de informações entre a própria equipe só é justificada nos casos em que há um real benefício para aquela pessoa. Então, é identificado um benefício para aquela pessoa, então compartilhar as informações passa a se justificar eticamente. Além disso, então, além das visitas domiciliares, que então são um desafio novo que está sendo enfrentado, o próprio preenchimento da anamnese. Então, o momento que é colhida a história médica do paciente, precisamos estar atentos, com que apenas então o profissional e o paciente ouçam aquelas informações. Muitas vezes esse momento é feito diante de outras pessoas. Então, às vezes um atendimento modular. Então, outras pessoas estarão ouvindo a intimidade daquele paciente. Isso é preciso evitar. E, além disso, evidentemente, o cuidado que todos nós temos que ter no comentário. Então, até é justificado você fazer uma reunião para estudar o quadro clínico do paciente, visto que então trabalhamos em equipes multiprofissionais, só que qualquer comentário que seja feito, seja dentro ou fora do ambiente do atendimento, é preciso tomar um cuidado com os comentários que são realizados. Então, as pessoas têm o direito de terem o sigilo das suas informações e as pessoas estão cada vez mais cientes desse e de outros direitos. Então, é preciso que a gente cuide da manutenção do sigilo das informações, que as informações sejam compartilhadas apenas quando, então, em benefício do próprio paciente, porque as pessoas estão mais cientes dos seus direitos, sabem cada vez mais desse direito de manutenção do sigilo. Quinto desafio, que ainda existe de desafio. Então, um quinto desafio seria a importância do prontuário do paciente. Então, um prontuário, quando bem elaborado, ele tem os registros bem documentados, ele vai oportunizar a avaliação do tratamento, o acompanhamento do paciente. Ele vai fornecer também dados em relação ao controle de qualidade. E então, todos os aspectos que dizem respeito ao cuidado do paciente estarão documentados. Entretanto, é preciso que a gente cuide do preenchimento adequado desse prontuário, da guarda ou do armazenamento adequado desse prontuário e tomar cuidado com a questão do prontuário único da família. Então, o prontuário pertence ao paciente. Quando nós nos utilizamos de um prontuário único para a família, é importante que fique claro que a informação de cada membro da família, ela é daquela pessoa. Ela não pode ser compartilhada com os outros membros da família. Então, na hora de guardar o prontuário, de manipular esse prontuário, é importante que não se descuide
do fato de que as informações de cada pessoa têm que ficar em sigilo. Uma outra questão que surge ainda em relação ao prontuário, que alguns serviços já estão se utilizando, é o prontuário eletrônico. Então, o prontuário eletrônico, ele facilita enormemente a manipulação dessas informações, mas também modifica a questão do sigilo, da manutenção do sigilo dessas informações. Então, é preciso proteger, assim como é preciso também no prontuário em papel, mas no eletrônico é preciso criar mecanismos para que o prontuário fique, as informações não sejam compartilhadas por quem não deve ter acesso a essas informações. Então, em relação ao acesso, à manipulação das informações, é preciso a criação de senhas ou de certificação digital para que o prontuário, então, em meio digital, ele não permita o acesso às informações para quem não pode ter acesso àquelas informações. Um sexto desafio que ainda a gente pode falar em relação à ética ou à bioética no atendimento, então na atenção básica. Então, seria o quanto a gente pode ou não pode interferir nos estilos de vida das pessoas. Então, o estilo de vida, ele é um comportamento condicionado, é uma escolha individual, mas está condicionado por propaganda, por pressão dos pares, por acesso a alimentos saudáveis. Então, tem acesso ou não tem acesso? Tem acesso a espaços de lazer ou não tem? Então, o quanto essas escolhas individuais, então, se fuma, se bebe, se faz exercício, se tem uma vida sedentária, o quanto isso é uma escolha individual, e nós sabemos que existe sim essa interferência dos determinantes sociais. Agora, começa a haver um deslocamento dessa liberdade que as pessoas têm para o dever. Então, as pessoas têm que ter um estilo de vida saudável. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter em relação à interferência, nessa adoção ou não de um estilo de vida saudável. Então, a gente tem que evitar a discriminação das pessoas em razão dessas escolhas individuais. Então, nós não temos o direito de culpar as pessoas. Então, nós temos o direito de tentar convencer, de explicar, de persuadir, mas não de coagir as pessoas a adotarem um estilo de vida saudável. Então, condenar a pessoa que escolheu fumar, por exemplo, ou porque escolheu comer alimentos não muito saudáveis, não é direito do profissional. É importante que a gente crie mecanismos para esclarecer quais os benefícios de manter uma alimentação saudável, de praticar exercício, de não fumar, de não beber, mas não é nosso direito, ainda que profissionais da saúde, de obrigar as pessoas a terem esse comportamento saudável. Então, é preciso esclarecer para que a pessoa conquiste essa autonomia necessária para decidir. Só que ela vai decidir de forma livre, de forma esclarecida, para que então tenha o controle da própria vida, sobre a própria saúde, sabendo eventualmente dos riscos caso não adote um estilo de vida tão saudável assim. Então, a gente tem que respeitar as diferenças das pessoas, permitir que elas participem das decisões, mas sem o direito de coagir, de impor um estilo de vida para aquele paciente. Sétimo desafio: a satisfação do usuário. Então, é um desafio também na atenção básica que o paciente, que a família, fiquem satisfeitos com o atendimento. Então, só relembrando que todos esses aspectos vão influenciar na satisfação das pessoas. Então, o quanto o profissional conseguiu controlar a ansiedade ou o medo do paciente, o quanto a percepção de saúde dele foi incorporada no atendimento, as expectativas que ele tinha, se foram contidas, se foram atendidas, como foi essa relação que se estabeleceu entre o profissional e o paciente, e não
intencionalmente, na verdade, os aspectos técnicos em último lugar, porque é muito difícil o paciente avaliar o aspecto técnico do atendimento. Todos os outros aspectos é fácil para ele perceber. Então, se a relação com o profissional foi adequada, se a ansiedade dele foi controlada, a expectativa dele foi atingida ou bem esclarecida. Agora, em relação ao aspecto técnico, é muito difícil o paciente conseguir perceber se o atendimento foi adequado. Então, um exemplo de que a gente pode citar em relação à percepção de saúde, por exemplo, está ilustrada nesse gráfico, um artigo que foi publicado em 2001, mas ele ilustra muito bem a diferença entre a percepção de saúde das pessoas e a interpretação ou avaliação do profissional da saúde. Então, de um lado, na primeira coluna, classificado com o número 5, tem a avaliação que o médico fez, ou seja, as pessoas consideradas saudáveis. E aí, na legenda, se a gente à direita, né, tem a percepção de saúde das pessoas, então classificadas de 1, péssimo, até 7, excelente. A gente pode avaliar, então, que cerca de 20% das pessoas que, por avaliação médica, tinham uma saúde excelente, cerca de 20% das pessoas consideravam a sua saúde como regular ou pior ainda do que isso. Na outra ponta, classificados então no eixo horizontal 1 e 2, então que o médico avaliou como tendo uma saúde ruim. Ainda assim, então, se a gente avaliar a coluna mais à direita, classificada então pelo médico como saúde ruim, a gente tem na avaliação das pessoas, a gente tem como saúde, se a gente pegar o 5 e o 6 como sendo saúde boa, 40% das pessoas que o médico classificou como tendo uma saúde ruim, 40% dessas pessoas consideram a sua saúde como boa. Então, há uma grande diferença entre como a pessoa percebe a sua saúde e como o profissional da saúde percebe a saúde do paciente. Então, é importante que a gente esteja atento também a essa diferença. E o oitavo desafio, que a gente pode classificar como ainda desafio ético, é o que vocês estão fazendo, que é a educação permanente. Então, a educação permanente é também um desafio ético, porque manter-se atualizado é obrigação do profissional para que possa oferecer um atendimento adequado para as pessoas. Então, é um desafio que precisa ser incorporado e ficar claro para a gente que é uma exigência, porque dessa forma o profissional poderá tratar o paciente de forma mais adequada. Então, para finalizar, a atenção então devida às pessoas faz com que a gente deva reconhecer que a pessoa merece esse tratamento adequado. Então, por isso, a gente propõe, né, que em qualquer um desses desafios que foram apresentados, que a gente parta. Então, tome como ponto de partida esse reconhecimento de que as pessoas merecem o melhor tratamento, porque são seres únicos, seres que têm o seu valor, a sua dignidade, a importância de se reconhecer todos os aspectos das pessoas, biológico, social, cultural, psíquico, para que então, diante desses desafios, o profissional possa se comportar da maneira mais adequada.